pessoal, nessa aula nós vamos aprender mais um método para resolver um problema de programação linear utilizando o algoritmo simplex. No método de hoje a gente vai utilizar o quadro simplex para resolver o problema de maneira manual. É uma maneira um pouco mais fácil do que utilizar as equações lineares que nós utilizamos na aula anterior. A gente não vai precisar ficar mais multiplicando uma equação por outra, dividindo, nada disso. O que a gente vai fazer é seguir basicamente duas regras para calcular um novo quadro simplex. Espero que vocês gostem da aula e aproveitem para curtir o canal, seguir e compartilhar com seus amigos também. Vamos lá? Então, o que nós temos aqui é o mesmo modelo que nós utilizamos no vídeo anterior, né? O mesmo problema de programação linear, onde nós queremos maximizar o valor de uma função sujeita a duas restrições. Assim como no método anterior, nesse nós precisamos colocar o modelo na forma padrão simplex, que é o quê? Transformar as desigualdades em igualdades. E para isso, a gente traz aqui duas variáveis de folga, x3 e x4, na primeira e na segunda restrição. Se a gente colocar os coeficientes para todas as variáveis em todas as equações, nós teremos essa configuração aqui, onde x4 tem o coeficiente 0 na primeira restrição e x3 tem o coeficiente 0 na segunda restrição. Note que aqui, mais uma vez, nós temos a formação da matriz identidade. Para quê? Para identificar quais são as variáveis que nós chamamos de variáveis básicas. As outras variáveis vão ser as variáveis não básicas, x1 e x2. Então, está aqui nossas variáveis não básicas. Então, nós vamos agora criar o quadro simplex. Então, criamos aqui uma coluna para cada variável e uma linha para cada variável que nós chamamos de variáveis básicas. E aqui a gente coloca a linha com o valor de z para nós obtermos o valor da solução do problema, ou o valor da função objetivo. Então, vamos transportar todos os coeficientes dessas equações para dentro do quadro. Então, preenchemos, considerando que aqui nós temos 1 vezes z, sendo z o valor da função objetivo, e nas outras linhas, o coeficiente de z, a gente considera como sendo zero. O primeiro passo, assim como no método anterior, é calcular uma solução básica inicial. Então, se a gente lembrar, a gente vai definir que as variáveis não básicas, elas recebem um valor de zero, ou seja, x1 e x2 recebem um valor zero. Se x1 e x2 são iguais a zero, o que sobra para a gente é x3 igual a 15 e x4 igual a 12. Então, nós temos essa nossa primeira solução. x1 e x2 igual a zero, x3 igual a 15 e x4 igual a 12. Se nós aplicarmos esses valores na função objetivo, nós vamos ter o valor de zero para a função objetivo, ou seja, z é igual a zero. Voltamos na regra para saber se a solução é ótima. Se as variáveis não básicas possuírem coeficientes negativos, a solução não é ótima, porque significa que essas variáveis, ao serem incluídas na base, vão melhorar o valor da minha solução. Então, se os coeficientes de x1 e x2 são menos 15 e menos 10, então eu consigo ainda melhorar a minha solução acrescentando uma das duas variáveis na base. Então, a gente vai primeiro determinar a variável não básica que entra, x1 ou x2. Mais uma vez, é aquela que vai contribuir para uma melhoria na função objetivo. A que mais aumentar a função objetivo vai ser a variável que vai entrar. Nesse caso, a variável será x1. Se eu acrescentar uma unidade de x1, o valor de z aumenta 15. Se eu acrescentar uma unidade de x2, o valor de z aumenta 10.
Então, a variável não básica que entra é x1. Como x1 é a variável não básica que entra, nós vamos marcar a coluna dela. E essa coluna nós vamos chamar de coluna pivô. Uma vez definido isso, nós precisamos definir agora a variável básica que sai. Para isso, nós criamos uma nova coluna, chamada de razão, que vai ser o valor da constante, né, que é o valor do lado direito das equações, dividido pelo valor que existe na coluna pivô. Então, eu vou pegar 15 dividido por 2, 7,5, e 12 dividido por 1, 12. A variável básica que sai vai ser aquela que mais limita o crescimento da variável não básica que entrou. Então, a variável básica que mais limita o crescimento é x3, porque x1 entrando na base só vai conseguir chegar até 7,5 caso x3 permaneça. Então, nós vamos eliminar a variável x3. x3 vai ser a variável que vai sair da base. Sendo assim, a gente passa então a achurar essa linha e chamamos essa linha de linha pivô. Uma vez definidas a coluna pivô e a linha pivô, agora nós podemos gerar um novo quadro simplex. E aí nós vamos seguir uma regra. A regra para definir a nova linha pivô vai ser a partir dessa conta aqui. Ou seja, eu vou pegar o valor da linha pivô atual e dividir pelo número pivô. Então, para o primeiro caso, eu vou pegar 0 e dividir por 2, que vai ficar igual a 0. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, meio. 1 dividido por 2, meio. 0 dividido por 2, 0. E 15 dividido por 2, 7,5. Então, aqui nós temos a nova linha pivô. O próximo passo é calcular os coeficientes para as outras linhas. E aí a gente vai seguir uma nova regra. A nova linha, ou seja, o valor que eu vou colocar aqui, vai ser o valor atual, o valor que está nessa linha, menos a multiplicação entre o coeficiente da coluna pivô e a nova linha pivô. Então, nós temos aqui o coeficiente da linha pivô vezes o valor que está na nova linha pivô. Para o primeiro caso, a gente tem 0, que vai ser o valor da linha, menos 1, que multiplica 0. Então, 0 menos 0, 0. 1, que multiplica 1, menos. Nesse caso, nós temos o valor 1, menos o coeficiente, que é 1, que multiplica 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1 vezes meio, meio. 0 menos 1 vezes meio, menos meio. 1 menos 1 vezes 0, 1. E 12 menos 1 vezes 7,5, 4,5. Definimos a nossa linha inferior. Agora passamos para a linha superior com a mesma regra. Então, da mesma maneira, a nova linha vai ser a linha atual, menos o coeficiente da coluna pivô, vezes a nova linha. Para o primeiro caso, nós temos 1 menos 15 vezes 0, que vai ser igual a 1. Menos 15 menos 15 vezes 1, 0. Menos 10 menos 15 vezes 0,5, menos 2,5, e assim por diante. Então, chegamos na construção do nosso novo quadro simplex. Calculamos, então, a nova solução básica. As variáveis não básicas são igualadas a zero. As variáveis não básicas são x2 e x3. Então, isso aqui tudo vai ser zero. O que sobra para a gente é x1 igual a 7,5 e x4 igual a 4,5, sendo que a solução vai ser 112. Vejam que melhoramos a solução anterior era zero. Ou seja, acrescentei x1, retiramos x3 e a solução melhorou e muito. Só que essa solução é a solução ótima? A gente vai avaliar de novo.
Se as variáveis não básicas possuírem coeficiente negativo, a solução não é ótima. Então, analisando as variáveis não básicas, a gente ainda tem que x2 tem coeficiente negativo. Então, essa solução não é ótima, nós vamos rodar o processo todo novamente. Definimos a variável não básica que entra, que vai ser x2 ou x3. Nesse caso, x2 é a única que tem coeficiente negativo, então é a única que pode contribuir para a melhoria na função objetivo. Então, a coluna de x2 vai ser a coluna pivô. Definimos, então, a variável básica que sai, x1 ou x4. Calculamos a razão, então 7,5 dividido pela coluna pivô, por meio, dá 15. 4,5 dividido por 0,5, que dá 9. A variável que mais limita o crescimento da variável não básica que entrou é x4. Então, x4 vai ser a minha variável básica que sai. Então, a linha de x4 passa a ser a minha linha pivô. Já tenho, então, a minha coluna pivô e a minha linha pivô. O meu número pivô vai ser o encontro das duas. Então, a nova linha pivô vai ser a linha pivô atual dividido pelo número pivô. Então, 0 dividido por meio, 0. 0 dividido por meio, 0. Meio dividido por meio, 1. Menos meio dividido por meio, menos 1. 1 dividido por meio, 2. E 4,5 dividido por meio, 9. Temos, então, a nossa nova linha pivô. Vamos, então, calcular os coeficientes das outras linhas, considerando a nossa nova linha pivô. Então, para a segunda linha, nós temos, que ela será a nossa nova linha. A linha vai ser a linha anterior, menos o coeficiente da coluna pivô, vezes a nova linha pivô. Então, vai ficar 0 menos 0,5 vezes 0, vai dar 0. 1 menos 0,5 vezes 0, vai dar 1. 0,5 menos 0,5 vezes 1, 0, e assim por diante, para todas as colunas. Falta agora, então, a primeira linha. Fazemos da mesma maneira. Temos a nova linha pivô, a linha anterior, o coeficiente da coluna pivô, que é menos 2,5, e a nova linha pivô, que continua a mesma. Então, assim como nós fizemos para a linha do meio, nós vamos fazer para a linha superior. 1 menos 2,5 vezes 0, 1. 0 menos 2,5 vezes 0, 0. Menos 2,5 menos 2,5 vezes 1, 0, e assim por diante. Então, construímos nosso novo quadro simplex. Vamos calcular a nova solução básica. As variáveis não básicas são igualadas a zero, ou seja, x3 e x4. O que vai sobrar, o que nos sobra, são os valores de x1 e x2. Então, x1, 3 e x2, 9. A nossa solução tem um valor agora de 135. Essa solução é ótima? Vamos olhar novamente a nossa regra. Se as variáveis não básicas possuírem coeficientes negativos, a solução não é ótima. Então, se nós olharmos as variáveis não básicas, elas possuem coeficiente negativo? Não, elas possuem coeficientes positivos. Então, a nossa solução é a solução ótima. E da mesma forma como no vídeo anterior, ao colocar o resultado no software Lingo, a gente tem o valor de 135 com os valores 3 e 9, que foram os valores que nós encontramos aqui. Então é isso, pessoal. A aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.